RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora o RTM Talk, que é o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje estou à conversa com o médico cardiologista Luís Martins, um dos impulsionadores e também organizador do 16º Encontro Cristão e que se vai a realizar este sábado em Sintra, no Auditório Olga Cadaval. Olá Luís, muito prazer em recebê-lo aqui no estúdio. O prazer é todo meu, é um gosto de estar aqui nesta rádio. Muito obrigado pela disponibilidade. Conte-nos então mais acerca deste encontro cristão, que já vai então nesta 16ª edição. Já são muitos anos, eu estive em alguns, penso que nos primeiros, que ainda não era no Auditório Olga Cadaval. Como é que surgiu esta ideia? Quem é que foi? Sei que foi um impulsionador, não é? Sim, isto no fundo... Como é que arrancou? No fundo, nós falamos muito na questão do ecumenismo do povo, porque isto não partiu de nenhuma estrutura hierárquica, não partiu sequer de uma estrutura pré-concebida, de uma intenção de criar um projeto ou de criar, enfim, qualquer coisa, mas nasceu muito da vida. Portanto, isto nasce muito da vida. Quer dizer, basicamente eu estive sempre ligado e continuo ligado a um movimento que é o movimento dos focolares, que é um movimento internacional que aglomerava já há 50 anos, já há muitos anos, luteranos, anglicanos, sendo de base um movimento católico, mas de facto englobava um conjunto de confissões cristãs que descobríamos juntos que era possível orar, porque de facto Jesus Cristo é só um e podíamos perfeitamente orar em conjunto e ter uma relação fraterna, no sentido de que, se assim o fizéssemos, éramos cada vez mais discípulos de Cristo, não é? E portanto esta era a nossa experiência de base. Depois, houve uma circunstância pessoal na minha vida em que o meu filho casou com uma rapariga, portanto, a minha nora, que tinha ligações muito estreitas ao meio evangélico e, portanto, aliás, à direção da Aliança Evangélica e, portanto, houve aqui uma circunstância que gerou esta... Mais aproximação. Muita aproximação e, sobretudo, esta quebra dos preconceitos. Quer dizer, que é uma coisa muito no sentido que nós temos uma ideia pré-formada em relação o evangélico é assim, não acha o católico é assim, enfim. E caíram muitos muros à medida que cada um ia descobrindo que cada um tentava ser o mais possível autêntico e o mais possível genuíno nesta sua adesão a Jesus Cristo. E entretanto, pensámos bem, então porquê é que nós não fazemos então uma oração conjunta? E começámos então o primeiro encontro, que foi aqui no Algueirão, num pequeno espaço. Salão comunitário, não é? Salão comunitário, com pouca gente, no fundo eram 6 pastores, 6 líderes e uma pequena comunidade, mas depois o que foi bonito foi de facto este processo de fraternidade, este processo de nos queremos bem, de queda de barreiras e de perceber que nós tínhamos, além de esta possibilidade de fazer um louvor de acordo com aquilo que Jesus pede, Pai, que todos sejam um para que o mundo creia, isto de facto é uma premissa muito importante e pouco valorizada. E nós percebíamos que isto era importante para nós, e quer dizer, e que o nosso relacionamento era um relacionamento muito edificante. Todos nós ficávamos mais cristãos na medida em que nos aproximávamos. E começou naturalmente a crescer, quer dizer, de facto, no ano a seguir já era muito mais gente, depois 2 ou 3 anos depois já tivemos de ir para Sintra e acabou por terminar agora no Olga Cadaval, que graças a Deus está cheio de gente que quer fazer um momento de louvor ao seu Deus, com certeza, mas quer sobretudo promover a esperança nestes tempos em que falar de esperança é quase uma utopia. É caso para dizer que havia algo que unia mais as pessoas do que as separava, não é? Portanto, este ponto fundamental em Jesus, esta unidade, não é? Como ele e o Pai são um só, ele pedia também que nós fôssemos um só, não é? Ou seja, o ponto de partida é esse, há mais do que une do que separa.
Isso é uma verdade completamente indesmentível, é uma verdade palpável que nós temos. No fundo é a nossa experiência, não é? Porque muitas vezes nós vivemos numa situação em que estamos muito fechados nas nossas bolhas, das nossas comunidades, e temos convicções que passam a ser certezas e não são só convicções. Obviamente, cada um de nós tem as suas convicções, tem a sua diversidade, tem a sua... que não é um obstáculo, não é? No fundo, é uma complementaridade. Até o seu modo de estar, muitas vezes, é diferente. É cultural também. É cultural, e eu acho que, pessoalmente, eu penso que é a forma como Deus quer construir o seu reino. Quer dizer, não um reino... É um reino que é um mosaico feito de várias peças, mas que não são todas iguais. Quer dizer, são peças diferentes. Agora, todos fazemos parte do mesmo mosaico. E esta fraternidade, eu penso que uma das coisas mais bonitas deste encontro cristão, o evento em si é um encontro muito bonito, porque é um encontro de louvor, é um encontro de partilha, de testemunhos, de experiências de vida, e é um momento sempre de festa, não é? Porque em Jesus Cristo, de facto, existe a esperança, e portanto a esperança dá-nos esta alegria de poder esperar a eternidade, e este é um motivo de festa, mas todo o processo preparatório é muito bonito, porque são momentos ou semanas e semanas de encontros de fraternidade. Encontros em que às tantas não se percebe quem é que é de uma igreja evangélica, quem é que é católico, quem é que é... Isso é o menos relevante. Okay. E nós vemos isso é muito interessante, porque quando nós começámos a integrar jovens, os jovens diziam, mas afinal, quem são os católicos, quem são os evangélicos, quem são os da Assembleia de Deus, quem são os da Igreja Evangélica de Sintra? Nós não percebemos, porque claro, o nosso foco está em Jesus. Depois do resto são pormenores, são pormenores que, de facto, enriquecem a nossa perspectiva de fé e que nós podemos acolher com as nossas dúvidas, com as nossas não concordâncias, mas são sempre perspectivas que enriquecem e que nos fazem ou reafirmar a nossa convicção ou até eventualmente mudar um bocadinho certas perspectivas que temos sobre certas situações e dizemos, olha, isto se calhar não faz muito sentido nós fazermos assim, devemos celebrar de outra maneira. E é muito bonito porque o programa final é sempre o resultado da concordância de todos. Muitas vezes nós, para chegarmos ao programa final, passamos 2 horas a conversar sobre um pormenor, porque há um que não se sente perfeitamente retratado na forma como estamos a dizer uma determinada realidade. E então procuramos esta harmonia, não é? Porque no fundo Deus também é esta harmonia. Estamos a falar no programa e, de facto, o que eu lhe queria perguntar é o que é que acontece habitualmente, para quem nos está a ouvir e que nunca assistiu a nenhum, quer presencial ou online, porque ele é transmitido também, e a Rádio Transmundial tem esse papel de fazer a transmissão em streaming. O que é que habitualmente acontece? A festa que falou, não é? A primeira coisa é agradecer à Rádio Transmundial esta ajuda preciosa, no sentido que é também um ato de amor, quer dizer, no fundo, o evangelismo é de facto sempre um ato de amor, é levar aquilo que nós temos de mais precioso e que para nós é mais significativo aos outros. E, portanto, é um ato de amor que a Rádio Transmundial faz e que nós agradecemos muito. E as pessoas, de facto, quando chegam, o que acontece é um momento artístico, onde se exprime a beleza de Deus através da canção, através do teatro, através da dança, contando às vezes uma história sobre o tema. Este ano é sobre a esperança, e esta esperança é de facto uma coisa que não nos aliena e que não nos retira deste mundo, no sentido em que nós vivemos focados na vida eterna. É evidente que isso é uma coisa que dá sentido à nossa vida, é de facto a vida eterna, mas é uma coisa que depois se constrói no dia a dia. De uma forma muito concreta, nós este ano na Esperança, nós queremos promover sobretudo 2 coisas, a amabilidade e a hospitalidade.
A amabilidade, porque Jesus de facto é o amável por excelência, portanto era aquele que de facto ia lavar os pés aos discípulos, portanto. E isso é para nós uma forma de, o que nós queremos de facto é imitar, é de alguma forma imitar Jesus. Por exemplo, lançámos uma campanha, não só porque nós, mais importante do que o evento é todo o processo até chegar ao evento e o pós-evento. E nessa campanha da amabilidade publicámos na nossa comunidade, no nosso site, vários desafios para as pessoas. E o primeiro desafio foi exatamente esta questão de ser amável naqueles que são próximos, quer na família, quer nas vizinhanças, portanto, das pessoas, dos nossos vizinhos, porque muitas vezes hoje a nossa vida é muito uma vida de indiferença, quase não conhecemos os vizinhos do prédio, e nós convidávamos as pessoas a sorrir para as pessoas com quem nós habitamos próximo. E, por exemplo, no trabalho, na valorização do trabalho. Sermos menos individualistas, não é? Sem dúvida, quer dizer, no fundo, esta fraternidade implica acolher o outro como um irmão e tratá-lo como um irmão e valorizá-lo, não é? Portanto, dentro das suas fragilidades e das suas potencialidades, mas, portanto, havia também uma semana em que nós convidámos que nos locais de trabalho que nós tivéssemos um gesto de apreciar, de valorizar o trabalho do outro, porque, de facto, é muito importante. Nós só somos uma empresa, nós só somos um grupo quando trabalhamos em conjunto. Claro. E isto, Jesus Cristo, é sempre alguma coisa, obviamente que isto pode ser visto como uma estratégia até de desenvolvimento de uma empresa. Se de facto existir uma empresa onde as pessoas têm relações próximas, de certeza que ela é mais produtiva. Mas quer dizer, em Jesus Cristo nós encontramos inspiração para ser muito mais do que aquilo que humanamente nós conseguiríamos ser. Portanto, este era o aspecto da amabilidade. Depois também interessante no trânsito, quer dizer, porque hoje em dia, com a nossa indiferença, a nossa irritação, a nossa falta de paciência, a nossa tolerância, não é? Exato. Nós acabamos por ser muito agressivos, no trânsito e nós todos queremos ter razão. Todos queremos passar à frente uns dos outros. E, de facto, a ideia também surgiu um desafio de ser amável no trânsito e surgiram, aliás, até com umas fotografias muito, muito interessantes que foram publicadas na nossa comunidade, este desafio a cumprir os mandamentos do trânsito, não só aquelas regras que obrigatoriamente nós temos de cumprir, porque ninguém pensa passar um sinal vermelho, porque são regras. É uma regra, não é? Mas o ser cristão Jesus Cristo inspira-nos a andar 2 milhas a quem nos pede para andar 1. E, portanto, isso implica, se calhar, deixar passar um carro quando, de facto, ele não teria prioridade. Mas se isto não implica nenhum outro risco para o trânsito, o deixar passar o outro queria... Eu digo pessoalmente, foi uma das... um desafio que mais me animou, no sentido em que eu percebi que cada vez que eu dava, e fiz isso na estrada, dava prioridade a um carro, isto depois mais à frente, quando havia uma fila também para entrar, esse carro, por sua vez, reproduzia o gesto e deixava também entrar. Ou seja, o amor é difusivo. Quer dizer, esta experiência que o amor é difusivo é uma coisa que pode mudar a sociedade e que pode mudar os nossos relacionamentos e trazer-nos outra satisfação, outra alegria no viver. Portanto, esta questão do ser cristão não é uma questão de religiosidade, quer dizer, é uma questão que passa também, obviamente, pela religiosidade, mas é uma cultura. É uma questão prática, não é? É uma cultura cristã. Uma vivência. Exato, é uma vida, não é? É uma vida que, de facto, traz alegria e dá sentido à vida. Dá mais sentido à vida, dá mais alegria à vida, e por isso é que é tão importante dizer isto às pessoas, quer dizer, experimentem que seguir Jesus Cristo não é coartar a sua liberdade, mas é abrir horizontes, fazer
uma vida com uma perspectiva diferente, uma alegria diferente, um sentido diferente e mais enriquecedor, primeiro que tudo, para nós próprios e depois para todos. Claro, é pensar mais no próximo, sem dúvida. Neste sentido da nossa conversa, lembra-se assim de algum testemunho, alguma história de vida que tenha impactado, relacionado com este encontro, alguém que possa ter ido assistir pela primeira vez ou online, alguma história que queira partilhar assim connosco, impactante? Eu não sei se há de certeza histórias pessoais muito impactantes, mas eu lembro-me de uma pessoa não crente que trabalhava numa IPSS e que era a diretora de uma IPSS e que foi este encontro e que, entretanto, no final ele dizia: eu continuo não sendo crente, mas o que eu ouvi inspirou de tal maneira a minha vida que eu percebi que posso, no meu trabalho, fazer as coisas com outro entusiasmo, com outro empenho e vou voltar. E vou voltar porque eu aqui encontrei, no cristianismo, encontrei inspiração para ser uma assistente social com mais qualidade. E eu acho que isto é uma porta aberta, quer dizer, de facto, a partir deste momento, eu acho que uma pessoa que encontra a possibilidade ou um caminho de ser mais cedo ou mais tarde, ela vai se também aproximar daquele que é o inspirador, não é? E, portanto, penso que, para mim, teve muito impacto no sentido de que alguém colheu, não tendo a graça, não tendo o dom da fé, mas colheu, de facto, a possibilidade de ser mais ao introduzir na sua vida os valores cristãos. Ao longo destes anos, na organização do encontro e na realização, quais têm sido os maiores desafios para que este encontro aconteça? Olha, nós temos tido coisas muito boas, como, por exemplo, o apoio da Câmara Municipal de Sintra, que tem sido continuado. Nós temos tido muitas facilidades, mas também algumas dificuldades. E as dificuldades têm a ver um bocadinho com esta questão das certezas absolutas que há alguns líderes de comunidades, quer católicos, quer evangélicos, quer das várias comunidades, existe alguma resistência no sentido em que as comunidades, nós todos estamos um bocadinho, o nosso ego tende a ser muito forte e temos tendência a viver numa bolha, em bolhas, no fundo, em perceber. Isto acontece em todos os lados, nas paróquias. Quer dizer, uma paróquia católica, por exemplo, tem muita dificuldade em relacionar-se com outra paróquia católica, coisa que talvez as pessoas não tenham muito esta noção. Assim como uma igreja evangélica, às vezes estão duas comunidades uma ao lado da outra e não se conhecem, os líderes, nem as pessoas nem os líderes se conhecem. E eu acho que o bonito, em termos pessoais, para mim, o bonito é percorrer todas estas comunidades e relacionar-me com todos estes, agora com os líderes mais, mas com aquele povo, como eu falava no início, aquele relacionamento de cristãos do tu a tu, e perceber que de facto nós, mesmo se não temos muita consciência, nós somos irmãos, não é? E, portanto, esta questão de ser irmão desbloqueia todo o tipo de relação. E para mim é uma enorme riqueza, quer dizer, apesar de haver esta dificuldade inicial e de haver estes ressentimentos que têm lógica, quer dizer, que resultam da história, de guerras passadas, enfim, de lutas antigas, não é? E isto ainda se repercute hoje, ainda se vive hoje. Mas as novas gerações, eu acho que isto aqui é uma coisa muito interessante, que os jovens já não sabem esta história, já não passaram por estas, até pela descristianização da própria sociedade. A luta entre os cristãos é uma coisa que para eles nunca existiu, quer dizer, para eles existe, enfim, quase não existe. O problema é a ausência da mensagem cristã, não é? Não são as guerras entre os cristãos, não são as guerras entre os cristãos. E, portanto, o desafio
desafio é muito este de aproximar, de criar pontes. Unidade. O desafio de criar pontes, de criar unidade. E depois perceber que as pessoas, quando entram nesta dinâmica da ponte, percebem logo que aquilo que os une é muito mais que os diferencia. Quanto mais nos focamos em Jesus Cristo, mais nos aproximamos. Isto é um bocadinho como o Sol, não é? Portanto, os raios de Sol, quanto mais se aproximam do Sol, mais juntos estão uns dos outros. E nós, a nossa vida é muito, a nossa experiência é muito esta, não é? Portanto, aproximar do Sol significa aproximar-nos uns dos outros. Eu, nesse sentido, iria fazer uma afirmação, não sei se concorda comigo. Essas diferenças e, por vezes, essas divisões que acontecem até vão muito mais além desta questão de igreja. Elas estão na sociedade, no ser humano, no desporto, na política, não é? Em pequenas coletividades, comunidades, apoio social, etc. Ou seja, isso é uma característica nossa. Não tem a ver com a religião ou com... Porque até estamos a viver um momento em que há muita fraturação na sociedade. Eu não aceito a opinião do outro, a minha é que é válida, não é? Esta polarização e estes extremismos que existem hoje em dia na sociedade, de facto é uma coisa que, infelizmente, não existem só nas igrejas, existem em toda a sociedade e em todas as áreas. Em todas as áreas. Portanto, não é uma questão apenas até política de esquerda ou de direita, ou de centro, ou o que for, não é? Não, tem a ver um bocadinho com o individualismo, não é? Tem a ver um bocadinho com o olhar para o umbigo e perceber que eu estou muito focado em mim, no meu telemóvel, nas coisas que eu vejo, e estou pouco aberto à relação, não é? Portanto, e isto tem muito a ver com o conceito da alteridade, quer dizer, eu sou porque tu és, é um bocadinho o conceito do Budo, não é? E descobrir isto apaixona pela relação, ou seja, eu penso que somos um bocadinho, neste momento, aculturados no sentido de viver sozinhos, de querer ganhar os conflitos, de querer ter razão, de querer ter posições sociais, enfim, é um bocadinho a cultura que nos é proposta, até com interesses económicos, até com interesses subjacentes, não é? Mas nós temos, Jesus Cristo tem uma proposta alternativa, não é? Que é, de facto, ser o último, que é o lavar os pés, que é o aproximar-se daqueles que estão à margem da sociedade, que é aquele gesto, e eu falava na outra questão, da hospitalidade, não é? Portanto, eu estava-me a lembrar da questão do Zaqueu, não é? O Zaqueu, que era um indivíduo perfeitamente à margem da sociedade. Jesus não lhe foi só dizer, desta aí que eu vou falar contigo. Não, até disse mais, eu vou ter a tua casa. Quer dizer, é uma aproximação muito radical, não é? Uma aproximação radical. Algo que ninguém fazia naquela época, não é? Ninguém gostava de falar com ele, muito menos entrar em casa. Muito menos entrar em casa. E, de facto, é este mais que Jesus Cristo traz à nossa proximidade, à nossa capacidade de ser pessoa, porque ser pessoa já é ser um ser relacional, mas ser um ser relacional que, por causa de amar profundamente o outro, de dar a vida como Jesus, vai para além daquilo que são os nossos limites, que são as nossas capacidades. Nós, de facto, em Jesus, nós somos majorados. Vai para além mesmo da nossa zona de conforto, como se costuma dizer. Então, temos um encontro cristão, 16º este sábado, às 21 horas. 21 horas, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Como é que as pessoas ainda podem reservar o seu lugar? Neste momento temos a lotação esgotada no auditório principal, mas temos um auditório secundário onde há uma transmissão. Ecrã gigante, digamos gigante, assim. Exatamente. Para poderem assistir. No site do encontrocristão.pt as pessoas podem inscrever-se e se eventualmente houver lugares por alguma razão ainda no auditório principal, passarão naturalmente para o auditório principal. Se não, haverá um grupo com certeza grande que assistirá ao lado e no fundo participaremos nesta festa do louvor. Eu penso que haverá também um momento de oração onde várias comunidades cristãs farão uma oração e faremos uma oração em conjunto por aquilo que nos faz falta. Alguma temática em particular nessa oração? Eu penso que a oração é um bocadinho a oração pela esperança. A oração pela esperança, no fundo, pela implantação do reino, que no fundo é um reino da paz, e é muito bonito que estejam pessoas oriundas dos patriarcados ortodoxos ucraniano e russo em conjunto a orar.
é muito interessante que estejam pessoas preocupadas com o meio ambiente e com a ecologia e que se faça uma oração e também pela ecologia. É muito importante que, e a oração também vai ser um bocadinho pelo sofrimento, por dar sentido ao sofrimento e minorar o sofrimento naquilo que é a nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas fragilidades. E, portanto, a oração será um bocadinho sobre tudo aquilo que nós pensamos que nos faz falta e que pedimos a Deus que nos... enfim, que faça como ele pensou, que no fundo que o projeto dele seja maior do que o projeto dos homens. Muito bem. Dr. Luís, eu gostaria que deixasse uma mensagem para o coração de quem nos está a ouvir, algo assim bem direto, para os nossos ouvintes. A mensagem é um bocadinho a experiência que eu tento fazer com a graça de Deus, quer dizer, não por mérito nenhum próprio, foi tudo, toda a minha vida é um dom de Deus, quer dizer, e no fundo, a mensagem é esta, é que de facto a unidade é possível, a unidade na diversidade, não se pretende mais, isto está fora de todas as cabeças e está fora de todos os projetos, que a uniformidade, ou seja, que todos sejamos iguais uns aos outros, mas que todos percebamos que a nossa diferença nunca é um obstáculo, nunca é uma barreira, nunca é um muro, é uma oportunidade. E, portanto, que acolher a esperança é, de facto, acolher esta possibilidade de sermos diferentes, mas unidos. E, portanto, a unidade é um sonho de Deus. A mensagem forte é exato este: Pai, que todos sejam um, e nós queremos estar ao serviço deste desígnio de Deus, como ele nos sugere e como nós podemos, de facto, ser estas mãos que hoje em dia constroem pontes em vez de muros. Mesmo a terminar, qual é o objetivo da organização para os próximos anos? Manter este encontro tal como está? Desenvolver para outros patamares? Nós penso que uma das coisas é de facto a reprodução, este caminho de cristãos que vivem em conjunto e em fraternidade é uma coisa que se vai difundindo e nós queremos ser de alguma forma motores e dinamizadores desta dinâmica, mas sobretudo aqui na zona de Sintra o mais importante é dar continuidade de forma que não façamos mais eventos, mas projetos de continuidade. Ou seja, nós temos uma dinâmica nova chamada Ponto de Encontro, onde cada comunidade cristã oferece aquilo que tem de melhor a todos os outros cristãos, a todos aqueles que querem aproximar-se deste ponto de encontro. E, por exemplo, em termos de conjugalidade, nós temos psicólogos que têm doutoramento nesta área e que podem ajudar os casais em dificuldade. Em termos económicos, nós temos alguns financeiros que, perante os problemas da questão da habitação e da dificuldade dos empréstimos, enfim, todas estas questões que eu não domino, mas que eles dominam. E às tantas, ou na questão do sem-abrigo, ou na questão, tanto na questão social, na questão psicológica, e às vezes o que parece um desperdício é que cada comunidade cristã tenha a sua resposta exclusivamente para os seus utentes. E então o que nós temos neste ponto de encontro, e será o futuro, é esta aposta em unirmos esforços, no sentido em que provavelmente, por exemplo, ser a alternativa da Igreja Evangélica tem uma coisa muito interessante, que é um babysitting de 3 horas, só para as pessoas que querem ir numa entrevista de emprego. E isto é útil e tem resolvido muitas situações. Uma grande ajuda, porque de facto as pessoas às vezes não vão à entrevista de emprego porque não têm a quem deixar com segurança a sua criança. E se souber que existe neste ponto de encontro, onde existe gente de bem, em que se pode confiar, uma pessoa que tome conta da sua criança durante essas 3 horas, essa pessoa vai a essa entrevista e muitas vezes tem arranjado emprego. Agora, não vale a pena, em cada comunidade cristã nós temos isto. Quer dizer, é uma coisa que... E o ponto de encontro pretende ser exatamente isto. Pretende centralizar, não é? Centralizar, se pretende
magnificar ou aumentar esta resposta no sentido de não duplicar, mas, por exemplo, o Exército de Salvação tem armazéns móveis, então porquê é que nós todas as comunidades cristãs vão ter armazéns móveis? Tudo o que é necessidade de móveis centralizamos naquele que, de alguma forma, tem este dom para oferecer a todos. E o futuro vai passar muito por aqui, quer dizer, esta implementação da cultura cristã passa por um relacionamento cotidiano uns com os outros e de afirmarmos ao mundo que a nossa unidade é possível, então ser unidade entre os cristãos e esta ajuda recíproca é possível entre nós, então provavelmente também entre a sociedade é possível criar pontos, é possível criar relacionamentos, é possível criar fraternidade. E vem de encontro ao que temos estado a falar, pensar sempre mais no outro, não é? Dr. Luís Martins, muito obrigado pela sua disponibilidade e por esta nossa conversa e desejo um bom encontro e até uma próxima oportunidade. Lá nos encontraremos, com certeza, muito obrigado, eu é que agradeço. Esperemos que todos possamos beneficiar e beneficiamos sempre todos de estar juntos. Muito obrigado. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.